Olá, eu sou Giovana Gabriela, você está no Ponto Giovana, o meu canal. Oi, gente, tudo bom? Voltei aqui pra gente conversar mais um pouquinho. Tô na sequência de gravação de vídeo, um atrás do outro, pra gente ter bastante conteúdo, pra depois vocês não reclamarem, ai, você não apareceu mais, ai, você não postou mais nada. Eu estou aqui. E hoje eu vim trazer pra vocês um tema muito legal. Continuo tomando pau da ring light, né? Vocês podem ver, ó. Eu não sei mais o que fazer com relação ao óculos, tá? Então eu vou falar assim com vocês com a cabeça mais baixa, porque, gente, tá difícil, né? E eu sem óculos, chega uma hora do dia, eu não sou nada. Então, por favor, me perdoem, tá bom? Se aparecer aqui de vez em quando, tá? Voltando, vamos falar sobre o tema de hoje. Qual é o meu ponto de vista de hoje? Eu quero trazer pra vocês um momento muito especial da minha vida. A minha experiência com a constelação familiar. Ai, só Deus sabe. Só Deus sabe. E os meus amigos também, e todo mundo que eu já fiquei na orelha, ó, falando sobre isso. A vontade que eu tinha de falar, trazer isso aqui pro canal. Graças a Deus eu tive a ideia desse canal para poder difundir, espalhar e compartilhar esse conhecimento tão maravilhoso que chegou na minha vida. E tô trazendo ele hoje aqui para vocês, deixando bem claro que eu não sou uma especialista, eu sou só uma curiosa, por enquanto, sobre o tema. Então eu tenho lido a respeito, tenho pesquisado, desde da minha experiência. Na verdade, eu constelei já 2 vezes. E eu quero contar pra vocês como isso começou, como que a constelação chegou na minha vida, o que ela transformou nos meus dias. Inclusive, se não fosse pela constelação familiar, eu não estaria aqui. Ah, isso é certeza! Certeza absoluta, eu não estaria aqui. E, inclusive, as minhas consteladoras sabem disso. Bom, vamos lá. Eu vou contar pra vocês como foi, tá? Eu tava num período muito difícil da minha vida. Foi uma época que eu fiquei desempregada. E, como vocês já devem perceber, inclusive pra quem já me conhece, eu sou uma pessoa extremamente crítica. Julga muito, analisa tudo, quer ser racional em tudo. E eu estava consumidíssima de não conseguir voltar pro mercado de trabalho. Isso desencadeou um processo depressivo. Eu fiquei muito mal. E na verdade, eu não me dei conta disso. Eu nunca aceitei a questão da depressão pra mim. Aliás, eu estar trazendo hoje isso aqui para o canal, tornar isso público, também, acreditem, é um esforço muito grande. É uma exposição muito grande para mim, mas eu acho que é importante chegar a isso para outras pessoas que talvez tenham passado pelo mesmo que eu. E eis que eu fiquei desempregada, me sentindo uma inútil, me sentindo sem propósito. E eu entrei num processo depressivo, só que eu não me dei conta disso. Quem percebeu isso foram os meus pais, na verdade, né? Mas especialmente a minha mãe. E eu não aceitava a depressão pra mim. Pra mim, depressão era uma coisa que eu sabia o que era, que eu sabia quais eram os recursos para poder amenizar, para poder lidar. Então, tendo consciência disso de uma maneira extremamente racional, não tinha por que eu me afetar com um problema desse. Mas quem já passou por isso sabe, quem tem depressão sabe, isso não é algo que está sob o nosso controle. E eu sempre quero controlar tudo. Então eu achei que eu estava no controle disso, e não estava. Até o dia que eu não quis mais levantar da cama. E eu fiquei prostrada na cama, sem querer levantar, sem querer comer, sem querer tomar banho. E a minha mãe me pegou pelos cabelos e me levou para uma terapia. E foi na terapia, eu fiz um tratamento há alguns meses. E foi na terapia que me foi apresentado o trabalho, a ferramenta da constelação familiar. E foi incrível. Foi incrível. Antes de eu contar, eu já quero deixar bem claro para vocês, se vocês tiverem a oportunidade de realizar uma constelação familiar, façam. Eu acho que todo mundo tem que fazer terapia, óbvio, né? Isso é claro como água. Se todo mundo fizesse terapia, a gente já tinha metade dos nossos problemas resolvidos. Mas a constelação familiar é uma coisa fantástica, fantástica. Ela é transformadora, é um teatro da sua vida a olhos nus, assim. É muito louco, é muito louco. Enfim, a minha terapeuta me apresentou a constelação familiar e eu resolvi conhecer primeiro antes de optar por fazer a constelação familiar. E aí eu fui. Ela falou pra mim, olha, vai ter um workshop
né, de constelação. Se você quiser participar, se você quiser assistir para saber como é, está convidada. E eu fui. E eu não tinha pesquisado antes a respeito. Quando eu cheguei lá, eu participei efetivamente como representante em alguns casos de algumas pessoas que estavam sendo consteladas. Simplesmente deu um bug na minha cabeça. Eu falei assim, o que é isso? Tem algum tipo de incorporação espiritual aqui? Hipnose? Alguma orientação guiada no subconsciente? E eu fiquei meio confusa. E aí, com o tempo, a minha terapeuta explicou, eu também fui pesquisar e eu optei por fazer a constelação familiar. Então, o que é a constelação familiar? A constelação familiar, ela é uma ferramenta terapêutica. Lembrando que se eu fizer qualquer afirmação equivocada aqui é porque eu não sou especialista no assunto, tá? Eu tô falando do meu entendimento. A constelação familiar, ela é uma ferramenta terapêutica concebida por um alemão chamado Bert Hellinger. Bert Hellinger foi um filósofo e teólogo alemão que concebeu este trabalho depois de estar como missionário na África, numa tribo Zulu, onde ele percebeu que o comportamento dos membros daquela tribo condizia, né, o comportamento ele era de acordo com referências à ancestralidade. E que havia um respeito e uma honra à ancestralidade ali muito grande. Lembrando que, antes de eu continuar a minha explicação, a constelação familiar não está ligada a nenhuma religião, nenhum processo místico, não é magia, não é tecnologia. A constelação familiar, ela é de um objeto empírico, ela implica na observação, ela é fenomenológica. Então, de acordo com os fenômenos que ocorrem na constelação familiar, é possível realizar algumas conclusões que, daquele momento em diante, você passa a resolver problemas que você tenha na sua vida, inclusive até mesmo sobre questões de saúde. Obviamente que os médicos, né, tratamentos médicos, consultas médicas, remédios não são e não devem ser descartados com a utilização da constelação familiar. Enfim, eu não vou pôr meu cabelo pra trás, meu cabelo tá bonito, eu vou pôr pra frente. Tô me arrumando aqui, vocês gostaram do meu cabelo? Olha, eu tô meio descabelada aqui porque eu fiz um teste com Babyliss, né? E não era pra ele ficar com esse frizz assim, era pra ficar mais... Mas não ficou. Enfim, sem perder o foco, né, Giovana? Sem perder o foco. Voltando. E aí, o Bert Hellinger desenvolveu essa ferramenta e hoje ela é amplamente aplicada em vários segmentos. Ela é aplicada em escolas, ela é aplicada em empresas, ela não é só necessariamente um grupo terapêutico em si, né, com pessoas para tratar meramente questões familiares, não. Ela é aplicada, inclusive, em empresas, em questões organizacionais. É super interessante. Depois, vocês puderem dar uma pesquisada, ou então um dia eu volto aqui para falar mais especificamente sobre essas outras áreas em que a constelação é aplicada, inclusive no judiciário. Existe hoje, inclusive, algumas formações de especialização em direito sistêmico que são aplicadas em trocentos processos de conciliação. Muitos estão sendo resolvidos antes mesmo de chegar a ter audiência. É maravilhoso, é maravilhoso. A conciliação, ela vem antes. Assim, é surreal. Os profissionais do meio judiciário, tanto... Tem um juiz que tem conduzido mais esse trabalho aqui no Brasil, que acho que é Sami Storch, ou Storch, eu não lembro. Mas acho que é esse o nome dele. E ele tem conduzido aqui trabalhos muito interessantes com constelações familiares, com alguns advogados. Dizem, né, e acho que eu li uma vez, eu não tenho certeza, que na vara dele ele anuncia, inclusive, né, essa semana vai ter constelação de tal e processo. E as pessoas vão lá assistir e participar da constelação, junto com os interessados. É muito bacana. Depois dá uma procurada nisso, e aí com o tempo eu venho aqui no canal para falar também sobre isso com vocês. Mas voltando a explicar o que é a constelação familiar. A constelação familiar, ela vai trazer, como eu disse, né, ela é fenomenológica, então ela é baseada na observação de fenômenos acontecidos ali de acordo com as práticas propostas. O que consiste? Cada um de nós tem aproximadamente 4.000 ancestrais atrás da gente. Então, nosso papai e nossa mamãe, avô e avó paterno e materno, bisavós, e dali para trás. Cada um de nós tem aproximadamente 4.000 ancestrais, 4.000 antepassados.
O que a constelação traz? A constelação, ela tem um campo chamado campo morfogenético, que é uma concepção quântica que traz a respeito da vibração da energia que envolve aquelas pessoas, né, aquele sistema familiar. E neste campo morfogenético, a partir do momento que você se conecta com ele, você consegue reproduzir questões que ficaram mal resolvidas naquele sistema familiar. Então, você acessa esse campo morfogenético e todos os processos são conscientes, tá? Não tem nada de incorporação, ninguém dorme, ninguém desmaia, não tem nada disso. Todo processo consciente, você simplesmente entra num processo meditativo de concentração e você passa a acessar a vibração energética daquele campo. O que ocorre? Bert Hellinger trouxe que alguns momentos da vida da gente, no nosso sistema familiar, nosso grupo familiar, podem ocorrer alguns problemas de relacionamento ou algumas escolhas que podem impactar nas gerações posteriores. Quando acontece esse tipo de coisa, é gerado um emaranhado, é chamado de emaranhado. Né? O que é esse emaranhado? Esse emaranhado ele vem por segredos de família, ele vem por escolhas tais como problemas de alcoolismo ou então escolhas de aborto e também de exclusão. O que é exclusão? O Bert Hellinger ele entende que todos nós temos direito de pertencer ao sistema familiar. A partir do momento que você exclui alguém daquele sistema, a probabilidade da geração posterior vir com os mesmos comportamentos e as mesmas atitudes de quem foi excluído é muito grande. E para isso ele desenvolveu as ordens do amor. Por quê? Quando isso acontece, quando você está nesse emaranhado e você passa a reproduzir os mesmos padrões de comportamento daquele que foi excluído, você está fazendo isso de maneira inconsciente. Então você está em honra àquele que foi excluído. Por quê? O Bert Hellinger desenvolveu as ordens do amor, que elas implicam em 3 leis básicas que não podem ser transgredidas, que é a lei da ordem, do pertencimento e do equilíbrio. O que significam essas 3 leis? Essas 3 leis, elas são fundamentais para manter o equilíbrio do sistema familiar, onde todos pertençam e todos estejam nos seus devidos lugares. Então, por exemplo, no caso de filhos, né, de irmãos, que estejam assumindo, 3 irmãos, um desses irmãos passa a assumir as funções de pai ou de mãe dos outros 2 irmãos porque os pais são ausentes. Ele está em desequilíbrio familiar. Você passa a se comportar com o seu pai e a sua mãe de maneira que você diga, você julgue eles e que você diga o que eles têm que fazer ou deixar de fazer, passe a dar ordens para eles. Não respeitem eles como maiores que você. Você está em desequilíbrio familiar. Então, o que são essas ordens? Essas 3 leis, né, das ordens do amor. A primeira lei é da ordem. O que significa a lei da ordem? A lei da ordem implica que há precedência daqueles que vieram antes. O que significa isso? Significa que quem veio antes de você, ele tem uma prioridade a ser considerado maior do que você. Ele representa, ele tem uma carga, ele tem uma história e ele deve ser respeitado com a posição que ele ocupa. Então, essa é a lei da ordem. Então, os seus pais vieram antes de você. Logo, você é menor do que os seus pais. A lei do pertencimento. O que é a lei do pertencimento? Foi aquilo que eu disse. Bert Hellinger entende que todos nós temos direito de pertencer a um sistema. Ninguém tem o direito de excluir ninguém. É muito comum a gente, acho que as pessoas podem se identificar, né, com o que eu vou falar, a gente excluir aquele tio que a gente não gosta, ou aquele primo que vive bêbado dando vexame em churrasco de família, ou aquele avô que a gente não tem contato, porque não tem afetividade, a gente exclui eles do sistema, ignora. Então, eu sei que isso pode trazer um pouco de contestação dessa observação dessa segunda lei, que é a lei do pertencimento, no seguinte sentido: existem pessoas que sofrem muitas violências, né, no seio familiar, agressões morais, psicológicas e até mesmo agressões sexuais. Isso é
de uma gravidade tremenda. Bert Hellinger traz umas observações específicas, inclusive para esses tipos de agressões. E, na verdade, não significa que você deva fazer de conta que nada aconteceu e forçar um amor, uma convivência com aquele membro do seu sistema familiar que você sofreu uma agressão, que você teve uma diferença. Mas significa que você tem que respeitá-lo como ele é e aceitá-lo como ele é. Isso não implica que você deve conviver com ele, entende? Então você tem que respeitar que ele pertence à sua família. Então, se é o seu avô, se é o seu tio, se é o seu pai, se é a sua mãe, seja lá com quem for com que você teve essa diferença, você deve aceitar que ele pertence ao seu sistema familiar e respeitá-lo por isso. Você não é obrigado a conviver. E a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio, ele fala muito sobre o dar e receber, né? Sobre tomar os pais, sobre o amor que é dado em muitas relações de casais, inclusive, né? Que um dá mais sempre, o outro recebe muito, só que esse que dá mais não recebe muito também, e há um desequilíbrio desse dar e receber, né? E o Bert, ele faz umas observações muito interessantes de que, inclusive sobre o aspecto da ajuda. Você não ajuda quem não quer ser ajudado. Então não insista, né? Faça a sua parte, haja em respeito com o seu lugar, né? Com o seu lugar de pertencimento, mas precisa ter equilíbrio. Você não tem que dar demais, esperar receber demais. Você tem que dar aquilo que você acredita ser suficiente, a ponto de não inibir e não atrapalhar a autonomia do outro, a liberdade do outro. Isso também é muito percebido na relação entre mães e filhos, né? Pais eu não vi tantas observações, mas entre mães e filhos, né? Que a mãe dá demais a ponto de determinar quais as escolhas que o filho vai fazer, né? Ah, não, eu acho que ele precisa fazer faculdade tal, eu acho que tem que usar roupa tal, etc e tal. Isso é dar demais. Então há um desequilíbrio nesse sentido. E essas são as 3 leis das ordens do amor que o Bert Hellinger concebeu. Como funciona uma constelação familiar? A constelação familiar, ela pode ser de 2 formas. Ela pode ser presencial, ou seja, um grupo de pessoas, que não necessariamente precisam ser pessoas da sua família, tá? É um grupo, é uma reunião em grupo. E nessa reunião em grupo, a pessoa que vai ser constelada é chamada, ela apresenta o tema que ela quer constelar. Então, eu quero constelar minha vida profissional, eu quero constelar minha vida pessoal, ou eu tenho uma doença que ninguém sabe o que significa, já fiz exame e não deu nada, ou ela também pode não falar nada. Bert Hellinger como constelou muitas vezes as pessoas no silêncio. Ele só chegava, posicionava os representantes, tá constelado, tchau e bênção. Mas você pode falar ou pode não falar o tema, né? Pelo que eu estudei. E aí, o que acontece? É formado esse grupo. E o constelado fala ou não o tema e ele escolhe pessoas do grupo para representar os seus pais. Então ele vai lá e escolhe uma pessoa para representar o pai, uma pessoa para representar a mãe, e disso e uma pessoa geralmente ou uma pessoa ou um objeto para representar o seu problema, né? Ou aquilo que ele está querendo resolver. E aí, de acordo com os movimentos que os representantes vão fazendo, o constelador, que também é chamado de facilitador, ele vai executando ações para que sejam identificados que tipo de emaranhamento aquela pessoa pode estar sofrendo, a ponto de estar com uma dificuldade de fluidez na vida, uma dificuldade profissional ou algo do tipo. E é engraçado porque você vê as manifestações dos representantes nas constelações, né? E as pessoas ficam assim, passadas. Tipo, nossa, ele está falando igual meu pai, tá falando igual minha mãe. Nossa, ela tá com os mesmos trejeitos da minha mãe, os mesmos trejeitos do meu pai. Por que acontece isso? Porque os representantes acessam o campo morfogenético. Eles acessam essa vibração. E aí, eles inconscientemente, eles passam a agir da mesma forma. É muito doido. Você fazer uma constelação presencial é você ver o teatro da sua vida ao vivo. Você ali como espectador, como observador. E é assim que funciona, né? Aí são feitas as frases de cura e é finalizado esse trabalho, mas com todo esse processo de consciência que eu falei até agora aqui para vocês, né? Apresentando o que é a constelação familiar, o que são as ordens do amor, quais são as leis identificadas nas ordens do amor, para que as pessoas tenham a consciência daquele trabalho.
Tem também outra forma de constelação familiar, que é a mais comum, não é a única, que é a constelação com bonecos. A constelação com bonecos, ela tem variações. Ela pode ser constelação com objetos, enfim. Você não necessariamente precisa ter bonequinhos ali para fazer a sua constelação familiar com o constelador. Você pode... Eu já ouvi relatos de pessoas que constelaram com pedras, de gente que constelou com frascos de esmalte, ou qualquer outro objeto. Vai acontecer o mesmo, praticamente o mesmo, na constelação presencial. O constelador vai estar com o consulente, né? Com o paciente, cliente, o constelado, a pessoa que será constelada, e ele pede para a pessoa posicionar no campo ali os objetos ou os bonecos representando os pais, se for necessário, e aí também isso é feito na presencial, né? Representar os avós, os bisavós, porque às vezes tem emaranhados que podem estar 6 gerações atrás. Então, vai botando no campo quantas pessoas forem necessárias, quantos objetos forem necessários. E aí ele posiciona aquilo e o constelador vai avaliando, vai realizando as ações necessárias para que a constelação seja consumada. O que é este processo da constelação? Inclusive, gente, tem até eu fiquei de pesquisar, tem uma constelação agora que é uma constelação aquática. Doido, né? Eu vi uma vez só uma imagem, assim, tem os bonecos na água. E os bonecos se posicionam no campo morfogenético, acho que de acordo com o vento da água. Eu não sei como é, não pesquisei para trazer para esse vídeo, mas também recomendo que vocês pesquisem porque parece ser muito legal. E qual é a intenção da constelação? A intenção da constelação é que seja trazida uma consciência para aquela pessoa, para que ela não se enxergue no papel de vítima das circunstâncias, mas sim para que ela entenda que ela tem uma ancestralidade que pode cometer erros é muito pesado, né? Mas que em razão das escolhas que foram feitas, ela pode estar sofrendo um emaranhamento por conta disso. E assim, também não é um trabalho, não é um processo para dizer que existem culpados. Não, então eu tô assim por culpa do meu avô, eu tô assim por culpa da minha bisavó. Não, por culpa da minha mãe. Não, a constelação ela não serve para trazer culpados. Ela vem para trazer consciência. Então, o que acontece? O sistema familiar ele é acionado e esse sistema familiar vai trazer uma consciência para aquele momento que aquele membro precisa ter. Tanto é que existem muitas constelações que no momento que vão ser feitas, a pessoa vai constelar um tema e acaba vindo outro. Porque o sistema familiar entende que naquele momento não é a hora dela ver aquele tema, é a hora dela ver o outro. Algumas vezes isso acontece. Não é muito comum, mas acontece. E ela sai neste processo de consciência trazida pelo sistema, né? Eu converso com eu já constelei 2 vezes. E eu sempre converso com os meus amigos. E esses dias eu estava até falando com a minha mãe e com uma outra amiga minha que a constelação familiar é quando você tem o acesso a este conhecimento, né, a esta consciência. Isso é um gesto de amor, de puro amor do seu sistema familiar com você. É uma escolha do seu sistema familiar com você. Você como escolhido para ter essa consciência do seu sistema familiar. Isso significa que seu sistema familiar te ama muito e que quer te ver muito feliz. Então, quando você se depara com esse tema e você para pensar e fala assim, meu Deus, que diferente, quando a constelação familiar chega para você, isso é uma prova de amor do seu sistema familiar para você. É uma prova linda de amor do seu sistema familiar, que é justamente para trazer consciência. Outras observações que eu gostaria de fazer, não se preocupem assim de falar, vai trazer segredo de família, vou constranger meu pai, constranger minha mãe, constranger minha família. Não, não é isso. A constelação familiar também não tem essa função fofoqueira, tá? Tanto é que você fala o seu tema ou não fala, né? Você vai fazer a constelação do mesmo jeito. Mas ela não tem essa coisa, a constelação familiar não quer saber da sua vida. Ela não quer saber de detalhes. Ela quer colocar todas as pessoas nos seus devidos lugares de pertencimento com amor. É apenas isso, é um processo de consciência. E os resultados, foi como eu falei, não é uma questão de culpados. Também não quer saber dos detalhes da história, ela não tem um princípio de fofoqueira, a constelação. E não é aquela coisa de você falar assim, não, tô assim, assado por causa de um membro familiar. Ela, foi como eu falei, é um gesto de amor, ela traz essa consciência. E todos os relatos que eu vi a respeito disso são surreais. São surreais.
pessoas que não estavam conseguindo emprego e conseguiram, pessoas que tinham acesso aos problemas de crise de ansiedade, de pânico e simplesmente foram curadas. Eu vi pessoas com acesso de gagueira também que foram curadas. Gente que trabalha de maneira autônoma, que tinha um estabelecimento comercial e que não vingava, constelou e simplesmente fluiu. E várias outras questões. Então é muito importante trazer essa consciência. Assim, é muito difícil alguém passar por uma constelação familiar, por mais que vá lá só assistir, nem entre como representante no campo ou não seja constelado. É muito difícil uma pessoa que tem acesso a essa informação, a essa ferramenta, e não fique fascinado. E é bacana porque a preocupação dela não é nem de ter... A preocupação dela não. Ela não tem nenhuma ligação com nenhuma religião. Ela é de objeto empírico, ela é fenomenológica. Então, assim, não adianta falar, isso é coisa do capeta, porque Deus não quis isso não tá na Bíblia. Gente, Jesus Cristo foi o maior quântico, o maior físico quântico da face da Terra. Ele e outros. Esses processos quântico-vibracionais próprios, né, da física e da mecânica quântica, eles são observados há muito tempo. Albert Einstein foi um dos caras que observou isso e muitas vezes foi excluído dos seus círculos sociais, acadêmicos ali, por conta disso, tido como louco. Então, eu convido vocês a conhecerem esse processo, não só conhecer esse processo, mas conhecer a física e mecânica quântica de uma maneira geral, realizarem esses estudos. Não adianta vir dar aqui um panorama e falar assim, explica para mim o que é isso. A constelação eu até consigo explicar, mas algumas coisas têm alguns estudos mais densos. Então procurem se informar, procurem estudar. Existem vários canais pela internet hoje. Você joga no Google, você já acha. Vídeos maravilhosos, tem vídeos mostrando o processo de constelação familiar. E é muito maravilhoso você ter acesso a esse tipo de conhecimento. É transformador. A minha vida mudou pela constelação familiar. Se não fosse pela constelação, eu jamais teria. Jamais não, né? Não vamos. Eu não gosto de radicalismos, mas se não fosse pela constelação familiar, eu acho que eu não toparia nunca me expor aqui do jeito que eu tô fazendo hoje com essas redes sociais. Então eu convido vocês a conhecerem essa ferramenta, esse processo lindo, que é a constelação. E se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem conversar comigo, manda e-mail lá para o .giovana@gmail.com, manda direct no Instagram, @.giovana, coloca comentário aqui no YouTube, a gente vai, ou manda mensagem lá no Facebook mesmo, na página .giovana, a gente vai conversando. É um tema que eu adoro, eu queria trazer a minha experiência para vocês. Eu aprendi também que constelação a gente não pode ficar falando muito o que rolou na constelação. A minha, só pra vocês terem uma ideia, eu não vou entrar muito no mérito, tá? Eu não quero julgar quem fala, eu já contei a minha algumas vezes, mas a minha eu descobri um segredo de família. E eu estava emaranhada nesse segredo de família. Aos 30 e... Eu tô com 35 hoje, aos 33 anos de idade, eu descobri um segredo de família. Eu não vou entrar em detalhes, obviamente, mas jamais imaginaria estar no emaranhado em razão desse segredo de família. E quando eu acessei a minha família para saber sobre esse segredo de família, porque até então o que acontece foi tão doido para mim que eu falei assim, não é possível, tá, tudo bem, aconteceu aqui, eu já entendi, foi emocionante, mas eu quero saber agora, ouvir da boca da minha família. Eu acessei minha família e falei, isso aconteceu? E a minha família confirmou que isso tinha acontecido e eu não sabia. A partir de então, foi como se tivesse tirado uma venda dos meus olhos, assim, e eu tivesse passado a enxergar a vida de uma outra maneira. Os meus problemas não diminuíram, não, nada ficou mais fácil, mas ficou melhor para caminhar. Ficou bem melhor para caminhar. Então é isso, gente. Conheço a constelação familiar, quero aproveitar, também não posso deixar, né, de agradecer às minhas facilitadoras, Andressa Gouveia e Sueli Gouveia, por me apresentarem esse trabalho tão fantástico, tão lindo. Espero que nessa caminhada que a gente siga aí, qualquer dia desses, eu consiga acessar essa ferramenta
fazendo esse trabalho de cura para outras pessoas, assim como elas fizeram comigo. Então eu queria deixar aqui a minha mais bonita gratidão para essas psicólogas incríveis, facilitadoras de constelação familiar e que me apresentaram esse trabalho incrível. Quero também agradecer com muito amor a todo o meu sistema familiar, especialmente aos meus pais. Quem não sabe, eu moro com os meus pais, né? E a gente tem uma relação muito aberta, nós três, eu, meu pai e minha mãe. E a constelação familiar me fez enxergar coisas que eu jamais enxergaria nos meus pais se não fosse, talvez como um chacoalhão, talvez como uma parada para respirar. E eu sou muito grata, muito, muito grata pelo meu pai e pela minha mãe, pelo amor que eu tomei deles, pela força que me faz caminhar, me faz continuar e que me fez chegar até aqui. Então, minha mais bonita gratidão também aos meus pais e a todo o meu sistema familiar. Eu vejo você. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima.